Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Aleluia. Vamos orar aqui. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, ó Deus, já te louvamos, te adoramos, ó Pai. Estamos aqui em oração, com o nosso coração aberto. Vem ministrar os nossos corações, Senhor. Vem falar conosco, edifica-nos, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Deus. Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo 2. A revista atualizada que eu estou usando aqui, tá, Robertinha? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Olha aí, gente. Hoje o tema é oração. Então, não tem jeito. A gente tem que perseverar na oração. Vamos lá. Suplicai ao mesmo tempo. Né? Ele diz, vigiando com ações de graça. Então, isso é um grande desafio, não é verdade? Porque quando a gente passa por luta, a gente manter o coração grato a Deus, como isso é difícil. É um exercício de fé que só dependente do Senhor é que podemos verdadeiramente fazer. Perseverar em oração, vigiando com súplicas. Por que vigiando, gente? Porque quando a gente já deixa entrar um espírito de murmuração, a gente verdadeiramente já deixa a brecha para o diabo. Não é verdade? Então, a nossa vigilância é com ações de graça. Espera aí, Senhor, eu estou passando esse momento difícil, mas eu vou vigiar em gratidão. Eu vou vigiar com ações de graça, porque é assim que a tua palavra me ensina. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. O apóstolo Paulo está nos ensinando. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Amém? O apóstolo pede que os colossenses orem, supliquem, para que Deus abra porta à palavra. E da mesma forma, nós devemos fazer aqui, nós acabamos de fazer isso. Não é? Que Deus abra a porta para que possamos pregar o Evangelho, quer com palavra, quer por ação, com nosso testemunho de vida em nossas casas, em nossos lares, em nosso trabalho, fazendo, né, levantando a voz, como a Suzana tem feito, esse trabalho que Deus tem usado a Suzana ali, né, na praça, às sextas-feiras, com oração, esse trabalho que os nossos jovens estão fazendo do Maná, o trabalho do Café Pingado, que a Suzana está engajada, que é um trabalho que não é da igreja, mas que ela está à frente, e é maravilhoso. Tudo isso são oportunidades de pregação do Evangelho. Amém? E nós precisamos suplicar ao Senhor que Ele continue abrindo essas portas para a palavra de Deus ser pregada, para que eu manifeste como devo fazer. Aí ele continua, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Gente, como isso é importante, porque quantas pessoas estão vacinadas contra a igreja, não é verdade? Pela dureza que muitas vezes nós tivemos, às vezes até quando a gente é novo convertido, a gente fica tão empolgado que a gente impõe, ou às vezes nós já somos tão religiosos e nos achamos tão maravilhosos, tão perfeitos, que a gente começa a impor padrões, e a gente começa a exigir padrões, e isso é uma coisa que a gente não sente. E a gente acaba endurecendo o coração das pessoas. As pessoas ficam cheias de nós, não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos pedir perdão a Deus, se é que na nossa caminhada nós procedemos dessa maneira. Eu não sei, mas eu queria que você pensasse nisso. Eu, na minha vida, eu tive momentos de intransigência, sim. Eu tive momentos de falta de sabedoria, de afastamento.
A palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar as oportunidades. Acerque-se da sua família. Sabe, viva o amor de Deus. Porque o Senhor ama a todos. E a gente não sabe como é que vai ser a oportunidade de cada um. Aquele ladrão da cruz aceitou Jesus na cruz. Jesus estava ali na cruz e naquela hora derradeira ele reconheceu a santidade de Jesus e reconheceu a obra que Jesus estava fazendo ali na cruz. E ele, naquela hora derradeira, ele foi perdoado e ele foi salvo. Amém? Então, nós não sabemos, nós não podemos levantar o nosso dedo em riste, dizendo, você está perdido, você vai para o inferno. Que nós tenhamos cuidado, que nós saibamos que o pecado está aí, que nós não concordemos com o pecado, mas que nós amemos os pecadores. Amém? Isso é algo muito diferente. Não sejamos condescendentes com o pecado, mas sejamos misericordiosos com os pecadores, porque Jesus é desse jeito. A graça dele é infinita. Amém, aleluia. Vamos lá, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Olha só, no mesmo espírito aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha que coisa tremenda, gente. Nós falamos lá, né? Quer dizer, o apóstolo falou aos Colossenses de vigiar com ações de graças. Aqui ele está falando aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o grande segredo das nossas vidas, amém? E a moderação, mais uma vez ele fala, da mesma maneira que ele fala de nós falarmos uma palavra temperada, com sal, uma palavra comedida, uma palavra que abençoa. Mais uma vez ele fala da moderação. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos moderados, que sejamos como Jesus era. E ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha bem, gente, não andemos ansiosos, mas que nós devemos apresentar a Deus cada uma das nossas necessidades. O que você está precisando? O que sua família está precisando? O Senhor está nos chamando aqui através do apóstolo, que nós devemos apresentar a Ele cada uma das nossas necessidades. Olha, eu acho que um termômetro bom é o seguinte, a ansiedade está aparecendo, peraí, opa, não vou ficar ansioso, não vou ficar ansiosa. Senhor, peraí, eu vou apresentar-te isso. Sabe, aquela situação que se apresenta, existem as coisas fixas, né? A gente todo mês tem as nossas obrigações, a gente tem as nossas preocupações com os nossos filhos, aquela responsabilidade de pais, de educar, de ensinar. Às vezes se levanta alguma situação difícil. Existem as coisas que são corriqueiras, mas não menos preocupantes. São coisas que nos trazem ansiedade. Ah, meu Deus, o que vai ser do futuro? O meu futuro, né? O que vai ser do futuro dos meus filhos? Isso tudo é natural, nós somos humanos, mas a gente precisa apresentar tudo a Deus. A gente precisa orar, a gente precisa clamar. E ele, mais uma vez, ele diz assim, pela oração e súplica, com ações de graça. Olha aí de novo, a mesma palavra, o mesmo espírito. Interessante que ele fala com orações e súplicas, né? Quer dizer, tem aquela oração que você faz, mas tem aquela súplica que você chora mesmo, que você suplica, que você se apresenta a Deus com toda a humildade ou com mais humildade, né? Eu não sei, me parece que quando a gente está
se sentindo mais fraco ou mais debilitado, parece que a gente se apresenta mais nessa função, né, de súplica. E como isso toca o coração do Senhor, Ele tem misericórdia de nós, Ele se compadece de nós. Então, isso é muito importante. Mas olha o versículo 7, gente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E talvez você me diga assim, pastora, eu não tenho sentido essa paz. Eu não tenho dormido. Eu ando ansioso, eu ando ansiosa. Porque essa é a nossa natureza. Mas aqui nós temos o caminho, que nós precisamos nos alegrar no Senhor. Senhor, humanamente falando, eu não posso me alegrar. Será que você, nesse momento, você tem coisas que você não se alegra? Será que, nesse momento, você tem desafios e você tem coisas que embargam a tua voz, como eu estou embargada agora, e que você só pode depender de Deus? E que você precisa se apresentar a Ele com toda humildade. E dizer para Ele, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, Senhor. Eu sou teu, eu sou tu, eu me entreguei a Ti totalmente. Eu vou confiar a Ti, Senhor. Esse meu desafio. E aí você pode colocar o seu, eu estou colocando o meu. Sabe? Desalegra meu coração, Senhor. Porque eu não vivo pelas circunstâncias, assim diz a palavra de Deus. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo, Senhor, por contemplar a Ti, contemplar Tuas promessas. E contemplar a vitória que Cristo Jesus já conquistou lá na cruz por mim. Então é isso, Senhor. Mas a minha natureza luta comigo. E eu preciso lutar cada dia, cada momento, para confiar nele, e é Ele que opera em nós isso, é Ele quem nos capacita. Ele começa falando, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Gente, esse é o caminho, E vamos ser moderados. Às vezes a gente está passando por situações e a gente embrutece o coração, a gente parece que desconta em todo mundo que está à volta da gente, não é verdade? Não, sejamos moderados. Sabe? Ninguém tem culpa das nossas lutas, das nossas preocupações. Sabe? Vamos pedir ao Senhor para renovar o amor, para que sejamos leves, para que sejamos abençoadores, sabe? Eu quero que você diga assim, que você possa dizer de mim, como é bom ficar pertinho da Louisiana. Eu quero ser assim, mas às vezes eu sou meio chatinha. Sou assim. E às vezes sabe? Então, que Jesus me transforme e Ele tire o que Ele tem que tirar e que seja assim com cada um de nós. E apresentando a Ele, é a Ele que nós temos que apresentar as nossas petições com ações de graças, com súplicas e ações de graça. Aí pronto, aí a paz dEle se instala no nosso coração. Não está escrito isso, gente? É promessa de Deus. Então, começa do começo, começa se alegrando. Tira esse discurso de murmuração da tua boca, sabe? São aquelas coisas, às vezes não, muitas vezes, verdadeiras, que você está passando de fato. E que você tem uma lista para falar. Gente, todo mundo tem uma lista para falar. De coisas para reclamar. Não, você vai apresentar no altar do Senhor. No altar do sacrifício. Você vai dizer, não vou me condoer mais. Eu quero ter esse coração agradecido, Senhor. Me ensina. E Ele vai ensinar. Amém? Glórias ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Vamos comigo até João capítulo 16. Rapidamente, naquele versículo que todo mundo conhece de cor. João 16, versículo 33. Que o Senhor diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Esse versículo
não é nem de cabeceira, porque a cabeceira você sai da cama, você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas. Esse versículo tem que ser um versículo assim, que você tem que trazer ali, olha, na bolsa, no bolso. Se você não decorou ainda, você diga: Senhor, no mundo passaremos por aflição, mas eu vou ter bom ânimo, tu vencestes o mundo. Confesse essa palavra, tome posse dessa palavra, e o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Mas tem duas coisas importantíssimas. Nós estamos fazendo os nossos estudos, estamos lendo a Bíblia por ordem cronológica, não é? Quer dizer, ou seja, assim como os estudiosos dizem que aconteceram, né? Se sucederam a história e a escrita ali da Bíblia. Então, nós estamos lendo agora Jó, né? Um estudo maravilhoso que o nosso querido Lucas preparou, que é uma coletânea de vários teólogos maravilhosos. E nós estudamos Gênesis até, acho que foi capítulo 11 ou 12, 11, e depois iniciamos Jó, e depois vamos retomar Gênesis, né? Então, eu vou falar de Jó aqui, mas já vou dar um spoilerzinho lá do último capítulo, certo? Que é importantíssimo no tema da oração. Mas eu quero animar você, gente. Se você está aqui na igreja, você ainda não tem o plano de leitura, tem ali fora na mesa. Se você está nos assistindo, eu vou pedir para os nossos queridos ali da comunicação colocarem o link do plano de estudo, coloque o link das gravações que a Gal e o Célio fizeram tão maravilhosamente bem, para você acompanhar, porque tem sido muito edificante. Amém? No nome de Jesus. Então, vamos até Mateus 11, versículo 25. Que nós estamos falando de oração e da importância de nós orarmos e do poder da oração, como a oração nos liberta. Porque além de nós apresentarmos a Deus as nossas necessidades, a palavra garante que se nós apresentarmos a Ele tudo, com ações de graça, Ele nos dá a paz. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar. Mas olha que coisa importante aqui em Mateus capítulo 25. Não, Mateus 11, 25. Né? Mateus 11, 25. O que ele diz ali? Olha bem. Será que eu falei certo, gente? Acho que eu anotei errado. Eu acho que é Marcos, né? Acho que é Marcos. Mas eu sei de cor aqui, ó. Os meninos aí me ajudem. Quando orardes, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no para que o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Certo? Eu acho que é Marcos, hein? Não é Marcos? É Marcos. Acho que é... Não sei se é Marcos 11, 25. Confere para mim, Robertinha. Mas o mais importante é o seguinte, gente. Se nós vamos orar ao Senhor, mas nós temos algo no coração contra Deus, vamos parar tudo. Vamos parar tudo. Não adianta. É Marcos? Fala para mim. É essa referência mesmo? Marcos 11, 25? Então, pronto. Então, vamos fazer dever de casa. Porque quando nós oramos o Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a gente se lembra logo daquela parábola dos talentos, do homem que perdoou. Dos talentos, não. Opa, eu estou misturando tudo, né? Oh, coisa boa. Orem pela minha memória, tá bom? Orem pela minha memória. Aquela parábola do devedor incompassivo, sabe? Que ele foi perdoado por 1.000 talentos. E quando ele encontrou o conservo dele, que devia para ele 100 denários, ele não perdoou. E na hora que ele não perdoou, o que acontece? Ele se tornou condenável diante de Deus. Então, queridos, às vezes a gente vive uma vida tão maravilhosa, a gente é tão bonzinho, né? A gente procura manter a paz com todos.
E muitas vezes, quando a gente sofre uma ofensa, ou quando a gente sofre uma injustiça, a gente se ofende. E a gente endurece o coração. E vou dizer uma coisa, às vezes a gente até está com toda a razão. O pastor Luiz bem fala que perdão é uma perda grande. Porque muitas vezes, quando a gente perdoa, a gente está perdendo mesmo, porque a gente tinha até razão. E a gente retém o perdão. Mas, olha, nós já conversamos aqui, todo mundo passa por aflições, todo mundo passa por situações. Nós queremos apresentar a Deus os nossos motivos de oração. Quem é que não tem motivo de oração? Todos nós temos. Mas quando a gente vai para a presença de Deus e a gente vai orar, se a gente tiver algo contra alguém, a gente tiver sem perdoar alguém, como é que o Senhor vai poder nos ouvir? Não é verdade? Então, vamos nos apresentar ao Senhor, vamos perdoar. O Senhor nos capacita a perdoar. O dom dele, não é? É o dom do perdão, um dos dons. O Senhor coloca perdão. Se você, por mais impossível que seja a situação, se você se apresentar a Deus, você diga a Ele mesmo: Senhor, eu não tenho capacidade de perdoar, o meu coração está fechado. Mas eu te peço em nome de Jesus, abre o meu coração, me capacita, Senhor, e que eu possa perdoar. Sabe, eu já tive uma experiência desse jeito. Deus falou comigo: Luiziana, você precisa perdoar. E eu peguei o telefone, eu me lembro bem. A minha mãe tinha morrido e Deus falou: chame aquela pessoa a quem você não perdoou. E eu peguei o telefone, eu liguei para ela e disse: olha, eu quero te dizer, minha mãe morreu. E aquela pessoa: ai, meu Deus, você perdeu sua sogra tem 2 meses. E a sua mãe morreu agora. Exatamente. Se você vier ao sepultamento, vai consolar meu coração. Gente, eu falei aquelas palavras, confesso, com incredulidade, porque eu digo, como é que eu vou? Mas eu falei pela fé, sabe? Então, Deus rompeu a minha incredulidade. Na hora que eu disse: venha que você vai consolar meu coração. Aí eu falei aquilo, Deus encheu de amor. Eu perdoei, aquela pessoa veio ao sepultamento, me abraçou. E até aquela pessoa falecer, anos depois, eu mantive a comunhão com ela, ligava para ela, falava com ela. Amém? Eu liberei perdão. Não importa os motivos, Deus é maior do que qualquer motivo. Amém? No nome de Jesus. E tem outra coisa importantíssima, queridos. Em Mateus capítulo 5, agora sim. Mateus capítulo 5. Verso 23. A gente está falando aqui agora, olha bem, não é nem de oração. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém? Queridos, nem a nossa oferta a gente pode entregar a Deus se a gente tiver, sabe, feito o mal contra alguém, e às vezes ele diz assim: alguém tem algo contra você, às vezes a gente nem fez o mal, mas a pessoa está contra nós. Então a palavra de Deus diz assim: acerta-te com teu irmão. O pastor Aloysio brinca e diz assim: não é acertar o teu irmão, não. É acerta-te com teu irmão. Que você tenha humildade, sabe? Às vezes acontecem essas coisas de alguém ficar contra nós sem a gente saber. Às vezes a gente peca sem saber. Ou às vezes a gente faz algo que a gente não teve intenção, mas a gente ofende, gente. Né? Às vezes a gente está assim brincando, né? Os meninos estão brincando, aí o João Pedro pisou no pé da Yara,
pede perdão para sua irmã, mas eu não pisei de propósito. Não, mas doeu o pé da sua irmã. Doeu o pé da sua irmã. Você não fez de propósito, mas pede perdão. Quer dizer, criancinha pequena já tem dificuldade de pedir perdão. Não, né? O Isaac, vai conversar com o Isaac para ver. Não é? É a nossa natureza, é a nossa natureza. Mas então, queridos, se até para a gente poder trazer uma oferta para o altar, se a gente perceber que alguém tem algo contra nós, vamos até essa pessoa. Não sei se ela vai querer nos ouvir, mas você faça a tua parte. Sabe? Seja humilde. Se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, para que tempo oportuno Ele vos exalte. Amém? No nome de Jesus. Então, são coisas importantes na nossa oração. Agora, vamos lá para Jó? Vamos lá para Jó, capítulo 42? Todo mundo lembra, e depois, né, nós estamos lendo os capítulos de Jó, relendo, né, que nós lemos no ano passado. E todo mundo sabe que Jó era um homem de Deus, tão consagrado a Deus, ao ponto do Senhor dizer que não havia ninguém reto como ele. E do diabo realmente vir confrontar e dizer assim, não, tira tudo dele, toca nele, que ele vai desistir. E a gente sabe, né, que ele perdeu toda a riqueza, que ele perdeu os 10 filhos, e que ele ficou todo cheio de chagas, de pus, enfim, ele foi para as cinzas ali como um homem completamente derrotado, um homem no pior estado que ele poderia estar. E os seus amigos que se condoeram dele, foram para lá, choraram com eles os primeiros dias, mas depois eles começaram a questionar. Não é possível, você deve ter pecado. Né? Com certeza você pecou, porque Deus é justo e aquela história toda. E o próprio Jó começa a questionar a Deus, peraí, Senhor, né? Eu fui reto, e ele fica, porque ele é humano, e ele ficou realmente querendo saber por que estava acontecendo tudo aquilo. Então, aqui no capítulo 42, olha que coisa tremenda, né? Eu vou ler o trechinho do estudo, para botar água na boca, para você querer o estudo, tá bom? Jó aparece na presença de Deus com adoração, humildade e a experiência do perdão divino. A revelação da natureza divina dá para Jó uma clara consciência da sua pecaminosidade e uma dependência total da providência de Deus. Vocês estão ouvindo? Não tem tudo a ver com o que nós vimos ali? Já reconhece ele que as palavras e razões humanas não são suficientes para alcançar a Deus. Gente, nós não temos argumentos. Não temos. Nós temos que ter humildade, chegarmos na presença de Deus com essa consciência, o qual não tem termo de comparação, e abre, então, mão do debate desejado. Ele queria convencer a Deus da retidão dele. E muitas vezes não é assim que a gente se apresenta para Deus, a gente não pode nem condenar a atitude de Jó, porque muitas vezes quando acontece algo que a gente considera injusto, por que comigo, Senhor? Senhor, eu fiz tudo o que eu devia fazer. Senhor, eu me esforcei. Eu fiz tudo, Senhor, conforme a Tua palavra. Mas há coisas que fogem do nosso controle, gente. Mas Deus é soberano. Se Deus permitir, a palavra de Deus diz que Ele não vai permitir que nós passemos por nada que a gente não suporte, não possa suportar. Amém? Então, nós temos que crer nessa palavra. E aqui a gente lê, não é? Regozija-se com a experiência pessoal de Deus que lhe acrescenta aquele aspecto místico, piedoso, espiritual que lhe faltava
quanto seu conhecimento de Deus era somente baseado nos ensinamentos em que tinha sido treinado desde a mocidade. Olha que tremendo. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto, ele cria em tudo aquilo que ele foi ensinado, mas ele viu, naquele período todo difícil, ele pôde ver realmente a graça de Deus, reconhecer a graça de Deus, o amor de Deus e a dependência total do Senhor. Então, vamos ler aqui em Jó, capítulo 42, de 1 a 5, que ele diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Será que os teus olhos veem ao Senhor? Ou será que você conhece ao Senhor simplesmente por uma religiosidade? Por você, que cada dia a gente busca o Senhor, e essa experiência sempre seja viva e real. Amém? Porque a nossa tendência é fazer algo que fique automático. As coisas de Deus não são automáticas. Nós precisamos buscar o Senhor sempre, todos os dias, com sinceridade e com humildade. Sabe, queridos, e olhando os nossos irmãos com humildade. Você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Deus institui ministradores, Deus institui sacerdotes para nos ministrar, mas não é todos somos amados de Deus. Amém? Que nós tenhamos essa humildade diante do Senhor. Ele fala no verso 6, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Verso 7, tendo o Senhor falado essas coisas a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e fizeram como Deus lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhes deu em dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? Aleluia. Queridos, que Deus tremendo. O próprio Jó havia ficado ofendido com aqueles amigos. Ele precisou perdoar. Para ele levantar aquela oração por eles, ele precisou perdoar. Aqueles homens precisaram se humilhar perante Deus, porque não foi apenas contra Jó que eles falaram contra o Senhor. Então, tudo isso que nós lemos aqui, isso tudo foi vivido aqui nessa palavra. E que coisa tremenda, quando Jó intercedeu, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amém? Queridos, a intercessão é a chave da nossa vitória. Amém? Nós precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Nós precisamos orar pelas necessidades dos nossos irmãos. E há outro texto que você bem conhece que diz que até os nossos inimigos nós precisamos amar e orar por eles. Amém? Então, a intercessão, ela é fundamental na nossa vida. E era isso que eu queria compartilhar hoje aqui. E eu gostaria que a gente pudesse se apresentar a Deus verdadeiramente, com toda humildade, sabe? Sabendo que só Ele é Deus. Ele é o Deus de misericórdia, o Deus da graça. E Ele é quem nos abençoa, quem nos ensina. E quando a gente percebe que a gente está mais íntimo de Deus, a gente precisa guardar a humildade, a gente não pode olhar
para o irmão e acreditar que ele é menos do que nós, isso está errado. A gente precisa saber que o Senhor ama e que aquele irmão está caminhando. E se a gente precisar dar a mão para levantar, a gente precisa dar a mão para levantar, sem o dedo em riste, encobrindo a vergonha do nosso irmão. Amém? E vamos ter humildade de pedir oração aos nossos irmãos também, queridos. Sabe, Deus falou para aqueles homens, levem um sacrifício para receber a oração daquele a quem eles acusaram. A quem eles acusaram. Que experiência tremenda aqueles homens tiveram. Aquele homem que eles pensaram que estava em pecado e que não estava. E que Deus estava vendo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Sabe, sejamos humildes, queridos, para compartilhar quando a gente precisa de oração. Isso não é vergonha. A gente precisa contar uns com os outros. A gente precisa confiar. Claro que há graus de intimidade. Há coisas íntimas que a gente só pode falar com poucos. Mas fale com os poucos. E tenha humildade e receba a bênção. Aqueles amigos foram abençoados, mas Jó recebeu o dobro de tudo aquele que tinha sido tirado. Jó foi abençoado. Que nós sejamos perseverantes como Jó. Amém? E que se passarmos por lutas e dificuldades, a gente não vá para Deus questionar: por que, Senhor? Por que que tu permitiste que eu passasse por isso? Que você lembre que Ele já te capacitou a passar por isso. E que você tenha amor e graça para você vencer tudo isso. E se você precisa dar a mão para alguém, você dê a mão. E traga esse alguém que está no poço para junto do Senhor. No nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Apresente-se diante de Deus. Andalaraia siliri raia shiliriais. Andalaraia siliri andalaraias. Quem somos nós, Senhor? Nós somos como um trapo de imundície, Pai. Não somos nada, Senhor. Porque se hoje, agora, a gente está de pé, firme, inabalável, daqui a pouco a gente está pecando contra o irmão, ou está murmurando na tua presença. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Conserva-nos, Senhor, na tua presença. Vê se há em mim, vê se há em nós, Senhor, que você se coloque algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a tua soberania, o teu poder, a tua glória, Pai, a tua misericórdia. E nos apresentamos a Ti, Jesus. Renovamos a nossa entrega aqui no teu altar. Depositamos no teu altar os nossos senões, as nossas reclamações, as reclamações sobre a nossa vida, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Coloca uma palavra de gratidão na nossa boca, Senhor. Todos os dias da nossa vida, Pai. Para que possamos nos apresentar a Ti, Senhor, com súplicas e ações de graças, para que Tua paz se estabeleça em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus nos entregamos a Ti, Pai. Visita cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã. Aos que estão nos assistindo pela live.
aos que estão aqui presentes, Senhor. Visita cada um. E você que nunca orou, você que está aqui ou está em casa, que nunca se entregou para Jesus, saiba que Jesus te ama e que Ele morreu na cruz para te salvar. Você possa colocar a mão no teu coração e orar e dizer para Ele: eu te aceito, Senhor, aceito o teu sacrifício. Quero caminhar contigo o resto da minha vida, no nome de Jesus. E você que está errante, você que se perdeu, você que está vivendo coisas que a palavra de Deus diz que levam para o inferno, coisas que pela prática não entrarão no céu, desde maus pensamentos, mentiras, adultério, homicídio, homossexualismo, ira, discórdia, contenda, todas essas listas, Senhor. Se você quer voltar para o Senhor, volte nesta manhã, peça perdão ao Senhor, peça a Ele força para você vencer o seu pecado. Ore comigo agora, em nome de Jesus, Senhor. Fui tocado pela Tua palavra. Te peço misericórdia pela minha vida. Te peço perdão, Senhor. Fortalece-me, Pai. A Tua palavra diz que Tu já venceste lá na cruz. E eu quero tomar posse do poder que há lá na cruz. No nome de Jesus eu retomo a caminhada. No nome de Jesus, amém. Amém. Jesus abençoa a Tua igreja, Pai. Cada uma aqui. E leva-nos, Senhor, a um patamar a mais, como Jó chegou e disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver, de sentir, de caminhar junto. No nome de Jesus, amém. Amém.